Só um minutinho para preparar. Bom, senhora presidente, caros colegas, hoje eu quero trazer para vocês uma prestação de contas que foi sobre as emendas parlamentares, que é o dinheiro do povo voltando para o povo, que foram entregues no ano de 2024 em Caxias do Sul. É importante a gente fazer essa prestação de contas. Eu trouxe de 4 partidos, do PL, do PP, do Podemos e do Novo, todas as emendas que foram direcionadas para Caxias do Sul, para a comunidade saber onde foram aplicadas, porque é o dinheiro do povo sendo aplicado em nossa cidade, de extrema importância, mas muitas vezes passa batido sem saber para onde foi destinado esse recurso. Então eu quero começar a apresentação com o deputado federal Luciano Zucco. Ele encaminhou esse ano para Caxias e foi entregue já R$100 mil para a PAI, R$100 mil para a Associação Criança Feliz, R$100 mil para o Lar da Velhice São Francisco de Assis, R$150 mil para a Guarda Municipal para compra de novos armamentos, R$200 mil para a Escola Alexandre Zátera, que também é uma escola que está precisando muito de reformas e a comunidade como um todo lá agradece muito, né? E foi também enviado R$1,5 milhões para o Hospital Geral, para custeio do Hospital Geral e ajudar nas suas despesas. Essas emendas todas foram pagas este ano para Caxias do Sul. Por favor, o próximo. O deputado federal Giovanni Cherini. Ele encaminhou mais uma emenda de R$200 mil para o Hospital Geral, R$200 mil para o Hospital Virvi Ramos, R$200 mil para o Hospital Pompeia. E a gente entregou também uma emenda de R$100 mil para a Escola João Pilate, lá de Criúva, no interior de Caxias do Sul. Próximo, por favor. O deputado federal Bibo Nunes também mandou R$200 mil para a Fazenda Souza, até foi, acho que uma parte para fazer a festa do agricultor. Próximo. O senador Heinz também enviou agora R$500 mil para a escola Basílio Tchatchenko, também emenda importantíssima para essa escola. Por favor, próximo. O deputado federal Marcel Van Hatten, ele mandou R$120 mil para a PAI, R$250 mil para o Fundo Municipal de Saúde, R$300 mil para o Hospital Pompeia, R$630 mil para o Hospital Virvi Ramos, que até na semana passada, junto com o vereador Zanquim, a gente foi lá, que é para comprar o equipamento de esterilização dos equipamentos cirúrgicos que eles precisavam também, e R$650 mil do aeroporto. O que é esses R$650 mil para o aeroporto? É do PAPI, que era R$1.300.000, que foi dividido entre ele e o deputado federal Marcon, metade, cada um de sua emenda, para comprar o PAPI, que vai melhorar muito o aeroporto de Caxias do Sul. E se Caxias do Sul não tivesse o PAPI a partir de 2025, o aeroporto também não poderia operar. Então vem para solucionar o problema também do PAPI. Por favor, próximo. Deputado federal Marcon, ele mandou R$150 mil para a PADEV, R$150 mil para BP Choque, R$200 mil para a Pátina, R$400 mil para a Associação Jardelino Ramos, R$650 mil para o aeroporto, que é aquela contrapartida dele e o Marcel junto para comprar o PAPI, R$4,5 milhões para o Hospital Virvi Ramos, que acabamos de votar, que é a emenda para equipar toda a UTI neonatal, para poder abrir a maternidade no Virvi Ramos, que foi essa votação de hoje pela parte da manhã. E também comprou por mais R$6,5 milhões do Hospital Geral para compra do novo aparelho de ressonância magnética no Hospital Geral. O aparelho que está lá não tem mais condições de operar praticamente, está dando problema frequentemente. A assistência técnica diz que ele está descontinuado, não tem como ter atualização tecnológica em cima dele. E o Hospital Geral ia ficar sem ressonância magnética, isso ia causar um caos para toda a região, porque sem equipamento de ressonância, tu não consegue fazer muitas cirurgias, iam parar os exames que já estão numa fila muito grande. E esse equipamento, segundo o administrador do Hospital Geral, vai ajudar muito, porque nós vamos conseguir baixar a fila e, ao mesmo tempo, aumentar o tempo o número de exames durante o dia. Porque como o equipamento atual é muito antigo, se eles usam 24 horas, ele vai queimar logo. Esse novo vai poder ser utilizado 24 horas e a gente conseguir praticamente zerar as filas.
também mandou 10,2 milhões de reais para o Fundo Municipal da Saúde, que é para compra de exames, consultas e cirurgias junto à Secretaria da Saúde, para a gente baixar as filas que já baixaram muito. Foram feitas mais de 500 cirurgias de estéter de coração nesse meio tempo. Então foi mandado mais 10,2 milhões para ser utilizado, que está sendo comprado. Mandou novamente, Rafael. E agora está abrindo, através do próprio aplicativo, mais 6 milhões de reais para a comunidade de Caxias do Sul cadastrar suas necessidades e aonde quer que seja direcionado as suas emendas. É praticamente um orçamento participativo, né? Se a comunidade achar que tem que calçar a sua rua, tem que doar para a PAI, tem que equipar algum centro de saúde, alguma UBS, a comunidade escreve no aplicativo a emenda e tem 6 milhões de reais que vão para ser cadastrado até, acho que o dia 7 ou 15 agora de julho, a data exata não me lembro, para essas emendas serem votadas pela própria comunidade e a gente poder, a comunidade, na verdade, escolher aonde o seu próprio dinheiro será aplicado. Então, a gente deixa muito claro que todas essas emendas são dinheiro do povo voltando para o povo. São nossos impostos retornando. Não é favor nenhum dos deputados. Mas é importante mostrar isso porque Caxias do Sul nunca recebeu tantos recursos como está recebendo agora nos últimos anos. Tem até, por favor, o próximo slide, Matheus. Só desses parlamentares em Caxias, este ano está entrando mais de 34 milhões de reais. É muito dinheiro entrando em Caxias, que auxilia a cidade de Caxias, auxilia a saúde como um todo de Caxias do Sul. E com isso a gente pode executar uma série de obras que o próprio governo municipal, por não ter caixa, não conseguiria fazer. Mas é o dinheiro do povo, voltando para o povo e sendo aplicado para o povo. Sua parte, vereadora Gladys. Obrigada, vereadora. Eu quero dizer que fico muito feliz em poder ouvir isso, né? A gente tem certeza, tem outros deputados colaborando, mas que bom que os nossos deputados caxienses e de partidos que a gente tem acesso a fazer esses pedidos têm colaborado e têm ouvido a população caxiense. Hoje de manhã foi falado aqui sobre o Jesus, que é o agente comunitário que trabalha na UAB, e nós falávamos aqui do orçamento participativo, do orçamento comunitário. Eu entendo, talvez Rafael Bueno falasse outro dia que o deputado Marcon rifava os valores, né? Eu entendo que esses 6 milhões, por exemplo, que ele está colocando de emendas em aplicativo, não deixa de ser um modelo de participação popular, né? Então, eu acho isso bem importante e parabenizo. Obrigado. Obrigado, vereadora Gladys. Por favor, vereador Zanquim. Vereador Scalco, eu não sei se a frase é sua ou é do Marcon, que agradecer a emenda é como você sacar no caixa eletrônico e agradecer o caixa eletrônico. Isso. Eu acho bacana que o senhor sempre deixa claro, e agora não sei se é o senhor, o Marcon, o Marcel, enfim, que diz que a gente não tem que agradecer a emenda, porque é o dinheiro do povo, sempre deixo claro, retornando para o povo. Mas é a gestão desses recursos, né? É a gestão. Então, existe uma diferença muito grande em o que se quer, o que se precisa e o que se pode. Isso é o projeto, tá? E eu vi aqui nessas emendas que todas elas precisam ter um projeto claro. Porque não é só o que se quer, mas é o que se pode e o que se precisa. Então, parabéns. Caxias do Sul, há muito tempo não tinha deputados federais, temos 2 de Caxias. O Marcel, que está trabalhando um monte pelo Rio Grande do Sul. E eu fico muito feliz, parabéns. Obrigado por prestar conta aqui, né? Porque emenda não pode ser um troféu, algo que a gente acha que seja super especial, mas o seu papel aqui é de prestar conta do que está vindo aí. Obrigado, José. Tá. Na sequência, declaração de líder da bancada do PL. Sua parte, vereador Bortola. Vereador Scalco, parabéns por trazer esse tema. E aqui destaco, o senhor destacou ali a emenda do senador Heinz de 500 mil reais.
para a Escola Basílio. Mas desde 2018, o senador Heinz, ele luta bastante por Caxias do Sul e diretamente do gabinete dele, desde 2018, ele tem aportado um bom valor de recursos para o nosso município em diversas áreas, né? E nós estamos falando de 2018 até este ano, mais de 10 milhões de reais. Tirando também as pautas que o próprio senador Heinz articulou no governo Bolsonaro e que despejaram dinheiro, inclusive, na área da saúde aqui no município de Caxias do Sul. Então é importante ressaltar e é sempre importante relembrar todos esses valores que nem o senhor botou aí na tela, mais de 34 milhões de reais em emendas parlamentares para o nosso município e que é de uso do nosso povo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Scalco, só um segundo para que a gente faça essa referência de que a partir de agora o senhor está em declaração de líder da bancada do PL. Obrigado. Segue na tribuna, vereador Maurício Scalco. Por favor, vereador Cadori, o senhor pediu uma parte. Vereador Scalco, depois da sua explanação aí com números reais e verdadeiros, fica claro que o povo de Caxias está ouvindo e sentindo o quanto é importante eleger deputados da cidade, deputados da região. O senhor falou aí na explanação que o senhor fez, mais de 30 milhões estão chegando a Caxias e outros deputados também aportaram emendas para Caxias do Sul. Então esse é um aspecto extremamente importante. O outro, e eu sei que o senhor tem uma boa relação com a secretária de Saúde, eu como Comissão de Saúde, representando a Câmara, representando a Comissão de Saúde nesse momento, eu estou pensando, vereador Scalco, em convidar, melhor dizendo, a secretária de Saúde e que ela venha até essa casa explanar para nós, publicamente, que essa casa é a casa do povo, publicamente aonde os dinheiros estão sendo direcionados. Porque nós aí na Comissão de Saúde recebemos muitas demandas sobre cirurgias represadas, sobre exames represados. E com todos esses valores que o senhor acaba de anunciar aí, que é uma realidade, eu gostaria que isso fosse colocado a público, porque nos interessa muito. Importante. Porque se for bem gerenciado, se for bem administrado esses recursos, com certeza nós teremos menos problemas de saúde em Caxias do Sul. E me parece que o palco, ou seja, o plenário, vereador, ele é um momento oportuno porque, como disse, o senhor tem tido seguidamente encontros com a secretária, tem uma boa relação com ela, e é oportuno que ela venha nessa casa, a convite meu, da comissão, provavelmente eu vou oficializar esse convite, que ela venha expor, colocar, porque nós, como Comissão de Saúde e vereadores, nós gostaríamos, e isso vai fazer bem, onde esses recursos estão sendo aplicados. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Cadori. Sim, é muito importante que ela venha, nos diga o quanto baixou a fila, como essas verbas públicas foram empregadas, porque é o dinheiro do povo, temos que ter transparência no que está sendo usado, o dinheiro do povo. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Scalco, e eu gostaria aqui só de falar da seguinte forma. O dinheiro do povo, a emenda é com o dinheiro do povo, o dinheiro é nosso, mas não importa, tem que agradecer sim, tá? Tem que agradecer porque pelo menos está vindo para Caxias, podia ir para qualquer outro município e eu agradeço. E digo mais, tá? Faz tempo que eu venho na tribuna, desde o meu primeiro ano de mandato aqui, que eu digo que Caxias do Sul teria que ter no mínimo 4 ou 5 deputados federais eleitos. 4 ou 5, tá? Só que infelizmente voto nos de fora, não aparece aqui, emenda, poucos deputados vêm aqui para Caxias, ganham o voto e desaparece, tá? E aí poucos deputados voltam a botar o dinheiro que é nosso aqui. Então tem que ter muito cuidado na hora do voto. Tem que ser cobrado. Votem candidatos daqui, cobrem as emendas que venham para cá
que atende aí 48 municípios mais o nosso só na área da saúde. Então esses 34 milhões são bem-vindos, quero agradecer aqui, e eu não tenho problema de dizer o nome, deputado Cherini, deputado Zuco, deputado Marcel, que fez muito voto aqui e tem obrigação, tá certo? E o deputado Marcon, que mais de 16 milhões de reais deixou aqui para Caxias e tá trazendo. Importante, eu sei que tem gente que tem um pouco de ciumeira, essa dá ciúmes. Às vezes, quando não tinha nenhum deputado, só tinha os da esquerda, talvez agora vem fazendo um grande trabalho, aí as pessoas não querem admitir. Então, Marcon, parabéns. O senador Reise também, que é um senador que sempre olhou para Caxias, e aí talvez tem vereador aqui, em vez de comemorar, em vez de... tá se somando a todos os meus esforços que eu fiz anteriormente. Quanto mais dinheiro para cá, melhor, principalmente na área da saúde. Não resolvemos tudo, tá baixando a fila. Mas se tivesse 5 deputados, já tinha zerado a fila. Mas tá baixando, devagarinho. Agora, muito melhor é ter um deputado que nem o Marcon, comprometido com Caxias e com a saúde, do que não ter deputado. Então vamos com calma. Em vez de tirar sarro, vamos comemorar. Vamos se unir. Vamos comemorar. Então vamos comemorar que tem uma outra deputada também aqui que é de Caxias, que também está trazendo seus recursos e também se completa com os demais deputados aqui que eu li. E que os outros que não fizeram a voto aqui e querem fazer, que também dê esse exemplo, que tragam as emendas onde a gente atende 48 municípios e mais o nosso. Parabéns aos deputados que tiveram essa visão. Obrigado, vereador. Obrigado, Bressan. Exatamente. E essa prestação de contas são verbas que entraram somente este ano em Caxias. Nos outros anos entraram também mais verbas, mas é importante, depois, no final do mandato deles, a próxima legislatura, fazer um geral de quanto veio para Caxias e a importância de nós termos representantes da cidade, da região, que possam ajudar na saúde como um todo. Caxias atende a 49 municípios, então é muito importante. Eu queria só agora, para finalizar, soltar um vídeo da sessão plenária ontem à noite do meu amigo Marcel Van Hatten para nós assistir aqui na tribuna. Eu gostaria de deixar consignado, não pela oposição, não, como gaúcho e parlamentar brasileiro, que é uma vergonha esse Congresso Nacional botar esses 3 bilhões para votar. O governo não liberou nem 1 bilhão para os nossos empreendedores, que não tem mais nada, nem móvel, nem cadeira, nem nada. E aqui estão querendo votar 3 bilhões de reais na calada da noite. Isso é uma vergonha. Presidente, eu sou gaúcho, meu estado continua embaixo d'água em grande parte. E nós estamos falando de botar um PLN de quase 3 bilhões de reais aqui, que não estava na pauta, para distribuir para não sei quem. Ninguém leu isso aqui, enquanto meu estado está embaixo d'água, presidente. Isso é uma vergonha. Eu gostaria de deixar consignado, não pela oposição, não, como gaúcho e parlamentar brasileiro, que é uma vergonha esse Congresso Nacional botar esses 3 bilhões para votar. O governo não liberou nem 1 bilhão para os nossos empreendedores, que não tem mais nada, nem móvel, nem cadeira, nem nada. E aqui estão querendo votar 3 bilhões de reais na calada da noite. Isso é uma vergonha. Eu quero dizer que se o Congresso fizer essa pouca vergonha hoje, nessa noite, esqueçam, o Rio Grande do Sul vai cobrar cada um de vocês. Eu não posso aceitar tanta sem vergonha essa noite de hoje, como gaúcho e como brasileiro. E deixe disso, senhor presidente. Vergonhoso que está sendo debatido aqui. Isso aí eu recebi ontem à noite, era quase 1h da manhã. O Marcel é um grande amigo, um desabafo, porque o povo gaúcho ainda está embaixo da água em muitas cidades. Acabou tudo. A gente escutou as meninas de Cruzeiro do Sul, que os empresários que perderam tudo não tem mais nada. E não adianta dar financiamento para eles pagarem, porque vou fazer um empréstimo para vender para quem, como, e vou pagar como financiamento. E a mesma coisa, eles citaram um exemplo em Porto Alegre, tem um livreiro ali em Porto Alegre que perdeu quase R$1 milhão em livros, estava tudo empilhado na frente da loja dele, e ele disse que ele foi ver do Pronamp e iriam liberar para ele 150 mil, e ele falou um palavrão. Ele disse que com 150 mil eu não vou mais botar meu negócio, não vou mais estruturar, porque o dinheiro que promete que está vindo, eu vou ter que pagar no futuro, é insuficiente
E é muita promessa e pouca ação. Eu acho que estado de calamidade a gente tem que dar uma visão diferente para o Rio Grande do Sul. É hora do Brasil inteiro abraçar. Nós vamos ter que botar dinheiro talvez a fundo perdido aqui. Não adianta dar empréstimo, prometer linha de crédito, porque essas pessoas não vão resolver seu problema só com linha de crédito. Talvez a gente vai ter que ter uma ação diferente. Ou a gente vai quebrar muitos negócios, gerar um desemprego enorme no nosso estado, além da queda do PIB, e teremos sérios problemas aí na frente. Então temos que repensar, e o governo federal, ou ele toma outras atitudes e sai só da promessa de prometer crédito, que isso aí não vai adiantar, como falou aqui o Marcel, porque dinheiro para tudo que é lado tem. Quando é voltar para o povo gaúcho, o nosso dinheiro aqui não está acontecendo. Muito obrigado.